Olá pessoal, meu nome é Jorge Vera, sou MVP em Windows Server e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o licenciamento do Windows Intune, né? Já que licenciamento é sempre um problema aí para a gente entender, tentar dar uma orientação para vocês de como licenciar e quais os modelos de licenciamento que existem para o Windows Intune, ok? Uma das situações que vocês podem, primeiramente, tentar entender é justamente o que é o Windows Intune. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a ferramenta do Intune. Qual é a parte dela que está ligada ao Enterprise Agreement, ou seja, qual o modelo de contrato de licenciamento da Microsoft que eu posso utilizar benefícios do Intune, tá? E logo em seguida, como licenciar o Intune dentro dos modelos que hoje estão disponíveis para compra. Okay? Primeira parte, referente ao que é o produto. Tá? A gente pode dizer o seguinte, o Intune não é um sistema operacional, ok? Ele simplesmente é uma plataforma, uma solução, tá? Totalmente integrada para gerenciamento de client. Tá? Uma das coisas que é importante falar, o Windows Intune não roda para server, ok? Então ele só tem suporte a Windows Client e outros dispositivos. Além disso, eu consigo fazer o que com o Windows Intune? Primeira parte, gerenciamento, né? Então eu tenho toda a parte de atualizações que eu posso controlar. Eu posso controlar também as licenças que são utilizadas dentro dos meus contratos. Entenda do seguinte, você tem um contrato open, né, que é um modelo mais tradicional. Eu posso lançar o meu contrato, cadastrar o meu contrato lá, e a partir das máquinas que são gerenciadas pelo Intune, eu saber exatamente o que está sendo utilizado. Então, essa é uma ferramenta muito interessante para você conseguir fazer um gerenciamento mais proativo em cima das suas licenças. Além disso, eu tenho a possibilidade de, dependendo do modelo de licenciamento que eu vou utilizar do Intune, fazer upgrade para a versão mais recente do Windows, ou seja, utilizar a versão Enterprise. Tá? Além disso, eu tenho toda a parte de gerenciamento de patches e atualizações, que hoje é possível. Tá? Toda a parte de gerenciamento, então eu ganho o FAP, tá? O Forefront Endpoint Protection, onde eu vou ter o gerenciamento de proteção contra vírus e malwares, ok? E também hoje eu consigo gerenciar os dispositivos móveis através do Exchange ActiveSync ou mesmo através do Windows Intune, utilizando a ferramenta para instalação em dispositivos como o Windows RT, tá? O Windows 8, e também dispositivos não Microsoft. A gente está falando de iOS, como o iPad, tá? E também a possibilidade de você utilizar o Windows Intune gerenciando o Android. Okay? Então, isso é o que o Intune faz. Além do mais, eu tenho toda a parte de delegação. Então, se você é uma empresa ou até mesmo um profissional que está delegado para gerenciar diversas empresas, você tem uma console única, onde você vai conseguir essas informações e ter muito mais gestão em cima dessas máquinas que vão ser gerenciadas. Ok? Legal. Outra situação que é importante a gente salientar aqui é sobre o licenciamento em si. Então, os modelos tradicionais de licenciamento, a gente conhece a caixinha, você vai lá comprar a caixinha. Além disso, a Microsoft tem diversos outros modelos, não vou entrar em detalhes de todos, mas um deles é interessante, porque ele está diretamente ligado à possibilidade de você licenciar o Intune, ok? E é o Enterprise Agreement, ou o famoso EA. Tá? O que você precisa para ter esse licenciamento? Então, a primeira coisa é que você precisa ter PC corporativo, ou seja, mais de 250 máquinas, ou mais, ok? E você vai ter como benefício um grande desconto em comparação à caixinha, ou o preço de varejo. Tá? Esse preço também é fixo, tá? Baseado no número de desktop que você vai qualificar dentro da empresa. Okay? Quanto mais volume, mais desconto você pode ter, ele tem níveis de desconto.
Além do mais, você tem um gerenciamento através de SA, que é o Software Assurance, ou seja, se você tiver esse produto com Software Assurance dentro do Enterprise Agreement, você vai poder evoluir a tua plataforma, não sendo necessário mais você utilizar a recompra, né? Então você não vai precisar comprar uma nova Windows, simplesmente você, através do Software Assurance, consegue evoluir nas próximas versões de Windows. Toda a parte de suporte, implementação, treinamento, tá? Através da cobertura do Software Assurance, dos produtos que estão dentro do Software Assurance. Amortizar pagamento, porque você consegue fazer contrato de 3 anos, então você vai pagar isso de 3 em 3 anos, tá? Diminui total o custo de compra, ok? Porque se você padroniza todos os PCs, você tem mais nível de desconto, e cada 3 anos você tem um período de renovação dessa assinatura, ok? Então vale muito a pena as empresas olhar bastante pro Enterprise Agreement, ok? Porque um desconto é muito interessante. Bom, e aí a gente entra no processo de como licenciar o Windows Intune. Então a opção padrão, tá, para a maioria das organizações é a parte de licenciamento básico, tá? Então você vai ter um usuário com até 5 dispositivos, por exemplo. Ele tem direito de utilização, se você quiser, utilizar o System Center Configuration Manager, tá? Que você consegue integrar com uma solução local. Ou seja, eu tenho um servidor de System Center e lá dentro eu jogo o gerenciamento do Windows Intune de forma local, ok? Então isso é uma possibilidade. E também assim, eu comprei porque eu quero na minha máquina, sem problema nenhum. A partir dos dispositivos necessários, eu consigo gerenciar o meu Windows Intune. Essa segunda opção é através do Software Assurance, com o Software Assurance, tá? Então, o que acontece? Eu tenho, além do serviço do Windows Intune, eu também tenho o SA. Esse SA, ele tem a possibilidade de eu atualizar o meu dispositivo, que hoje está licenciado. Um exemplo, eu tenho um Windows Pro, e eu consigo utilizar o Windows Enterprise, tá? Então a única forma de você utilizar o Windows Enterprise é com SA, tá? E o Windows Intune te dá isso também. E uma outra situação que você pode utilizar para o Windows Intune é utilizar o add-on, tá? Para o Configuration Manager, System Center Configuration Manager, tá? Ele é um acordo através do licenciamento de volume do System Center, tá? Que vai estender o centro de gerenciamento, ou seja, estender o serviço de Intune de nuvem, tá? Para gerenciar os dispositivos utilizando o console do Configuration Manager. Então, você não vai ter 2 consoles para fazer gerenciamento, você tem uma única console fazendo um gerenciamento único dentro da tua empresa, tá? Pessoal, tem bastante informação. Uma das coisas bem interessantes, que tem várias informações legais aí, é a parte do portal do Windows Intune. Então, assim, esse aqui é o endereço onde vocês conseguem maiores informações no portal do Windows Intune, até mesmo fazer o trial, que é uma coisa que vale a pena, tá? Outra coisa que é legal, você fazer um treinamento adicional em cima da ferramenta do Intune através do MVA, que é o Microsoft Virtual Academy, ok? Isso é bem interessante para você trabalhar com o Windows Intune e entender um pouquinho. O trial dele serve justamente para isso, para você entender melhor a ferramenta e não ter dor de cabeça dentro do teu ambiente. E também informações em cima do blog, né? O time do Windows Intune, onde você vai ter as novidades e o que está acontecendo dentro do mundo do Intune, ok? É o que eu tinha para hoje. Qualquer informação, você pode entrar diretamente em contato das informações que, como eu falei para vocês anteriormente, e agradeço a oportunidade aí, e até mais. Olá pessoal, meu nome é Jorge Vera, sou MVP em Windows Server, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o licenciamento do Windows Intune, tá? Já que licenciamento é sempre um problema aí para a gente entender, tentar dar uma orientação para vocês de como licenciar e quais os modelos de licenciamento
que existem para o Windows Intune, ok? Uma das situações que vocês podem primeiramente tentar entender é justamente o que é o Windows Intune. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que é a ferramenta do Intune. Qual é a parte dela que está ligada ao Enterprise Agreement, ou seja, qual o modelo de contrato de licenciamento da Microsoft que eu posso utilizar benefícios do Intune, tá? E logo em seguida, como licenciar o Intune dentro dos modelos que hoje estão disponíveis para compra, ok? Primeira parte, referente ao que é o produto, tá? A gente pode dizer o seguinte: o Intune não é um sistema operacional, ok? Ele simplesmente é uma plataforma, uma solução, tá, totalmente integrada para gerenciamento de client. Tá? Uma das coisas que é importante falar: o Windows Intune não roda para server, ok? Então ele só tem suporte a Windows Client e outros dispositivos. Além disso, eu consigo fazer o que com o Windows Intune? Primeira parte, gerenciamento, né? Então eu tenho toda a parte de atualizações que eu posso controlar. Eu posso controlar também as licenças que são utilizadas dentro dos meus contratos. Entenda do seguinte: você tem um contrato open, né, que é um modelo mais tradicional. Eu posso lançar o meu contrato, cadastrar o meu contrato lá, e a partir das máquinas que são gerenciadas pelo Intune, eu saber exatamente o que está sendo utilizado. Então, essa é uma ferramenta muito interessante para você conseguir fazer um gerenciamento mais proativo em cima das suas licenças. Além disso, eu tenho a possibilidade de, dependendo do modelo de licenciamento que eu vou utilizar do Intune, fazer upgrade para a versão mais recente do Windows, ou seja, utilizar a versão Enterprise. Tá? Além disso, eu tenho toda a parte de gerenciamento de patches e atualizações, que hoje é possível. Tá? Toda a parte de gerenciamento, então eu ganho o FAP, tá? O Forefront Endpoint Protection, onde eu vou ter o gerenciamento de proteção contra vírus e malwares, ok? E também hoje eu consigo gerenciar os dispositivos móveis através do Exchange ActiveSync ou mesmo através do Windows Intune, utilizando a ferramenta para instalação em dispositivos como o Windows RT, tá? O Windows 8 e também dispositivos não Microsoft. A gente está falando de iOS, como o iPad, tá? E também a possibilidade de você utilizar o Windows Intune gerenciando o Android, ok? Então, isso é o que o Intune faz. Além do mais, eu tenho toda a parte de delegação. Então, se você é uma empresa ou até mesmo um profissional que está delegado para gerenciar diversas empresas, você tem uma console única onde você vai conseguir essas informações e ter muito mais gestão em cima dessas máquinas que vão ser gerenciadas, ok? Legal. Outra situação que é importante a gente salientar aqui é sobre o licenciamento em si. Então, os modelos tradicionais de licenciamento, a gente conhece a caixinha, você vai lá e compra a caixinha. Além disso, a Microsoft tem diversos outros modelos, não vou entrar em detalhes de todos, mas um deles é interessante porque ele está diretamente ligado à possibilidade de você licenciar o Intune, ok? E é o Enterprise Agreement, ou o famoso EA. Tá? O que você precisa para ter esse licenciamento? Então, a primeira coisa é que você precisa ter PC corporativo, ou seja, mais de 250 máquinas ou mais, ok? E você vai ter como benefício um grande desconto em comparação à caixinha, ou o preço de varejo. Tá? Esse preço também é fixo, tá? Baseado no número de desktop que você vai qualificar dentro da empresa. Okay? Quanto mais volume, mais desconto você pode ter, ele tem níveis de desconto. Além do mais, você tem um gerenciamento através de SA, que é o Software Assurance, ou seja, se você tiver esse produto com o Software Assurance dentro do Enterprise Agreement, você vai poder evoluir a tua plataforma, não sendo necessário mais você utilizar a recompra, né? Então você não vai precisar comprar uma nova Windows, simplesmente você, através do Software Assurance, consegue evoluir
nas próximas versões de Windows. Toda a parte de suporte, implementação, treinamento, tá? Através da cobertura do Software Assurance, dos produtos que estão dentro do Software Assurance. Amortizar pagamentos, porque você consegue fazer contrato de 3 anos, então você vai pagar isso de 3 em 3 anos. Tá? Diminui total o custo de compra, ok? Porque se você padroniza todos os PCs, você tem mais nível de desconto. E cada 3 anos você tem um período de renovação dessa assinatura, ok? Então vale muito a pena as empresas olhar bastante pro Enterprise Agreement, ok? Porque um desconto é muito interessante. Bom, e aí a gente entra no processo de como licenciar o Windows Intune. Então a opção padrão, tá, para a maioria das organizações é a parte de licenciamento básico. Tá? Então você vai ter um usuário com até 5 dispositivos, por exemplo. Ele tem direito de utilização, se você quiser, utilizar o System Center Configuration Manager, tá? Que você consegue integrar com uma solução local. Ou seja, eu tenho um servidor de System Center e lá dentro eu jogo o gerenciamento do Windows Intune de forma local, ok? Então isso é uma possibilidade. E também assim, eu comprei porque eu quero na minha máquina, sem problema nenhum. A partir dos dispositivos necessários, eu consigo gerenciar o meu Windows Intune. Essa segunda opção é através do Software Assurance, com o Software Assurance. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho, além do serviço do Windows Intune, eu também tenho o SA. Esse SA, ele tem a possibilidade de eu atualizar o meu dispositivo, que hoje está licenciado. Um exemplo, eu tenho um Windows Pro, e eu consigo utilizar o Windows Enterprise. Tá? Então a única forma de você utilizar o Windows Enterprise é com SA. Tá? E o Windows Intune te dá isso também. E uma outra situação que você pode utilizar para o Windows Intune é utilizar o add-on, tá? Para o Configuration Manager, System Center Configuration Manager. Tá? Ele é um acordo através do licenciamento de volume do System Center, tá? Que vai estender o centro de gerenciamento, ou seja, estender o serviço de Intune de nuvem, tá? Para gerenciar os dispositivos utilizando o console do Configuration Manager. Então, você não vai ter duas consoles para fazer gerenciamento, você tem uma única console fazendo um gerenciamento único dentro da tua empresa. Tá? Pessoal, tem bastante informação. Uma das coisas bem interessantes, que tem várias informações legais aí, é a parte do portal do Windows Intune. Então, assim, esse aqui é o endereço onde vocês conseguem maiores informações no portal do Windows Intune, até mesmo fazer o trial, que é uma coisa que vale a pena, tá? Outra coisa que é legal, você fazer um treinamento adicional em cima da ferramenta do Intune através do MVA, que é o Microsoft Virtual Academy, ok? Isso é bem interessante para você trabalhar com o Windows Intune e entender um pouquinho. O trial dele serve justamente para isso, para você entender melhor a ferramenta e não ter dor de cabeça dentro do teu ambiente. E também informações em cima do blog, né? O time do Windows Intune, onde você vai ter as novidades e o que está acontecendo dentro do mundo do Intune, ok? É o que eu tinha para hoje. Qualquer informação, você pode entrar diretamente em contato das informações que, como eu falei para vocês anteriormente. E agradeço a oportunidade aí e até mais.